Se você investe no exterior, talvez você esteja em dúvida em relação a esta questão de corretoras. A Avenue Securities, que é uma das maiores corretoras para brasileiros no exterior, ela recentemente divulgou que estaria mudando o seu agente de custódia e liquidação, que era antes a corretora DriveWealth, para a nova empresa de liquidação, Clearing, que chama nos Estados Unidos Apex. Neste vídeo eu vou mostrar para você a minha opinião, será que vale a pena, será que não vale a pena permanecer com a Avenue, quais são as principais vantagens e o que foi informado para o futuro da Avenue e também informando aí várias alternativas que você teria em relação a corretoras concorrentes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e eu mostro como as pessoas, como você, pode montar uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar um aviso. Agora, do dia 8 ou dia 12 de março, eu vou fazer uma série sobre investimentos globais, totalmente online, totalmente gratuita, cujo link você encontra aqui na descrição deste vídeo. É uma ótima oportunidade para você entender do zero, como é que funciona o investimento global e por que você precisa ter uma parcela, no mínimo, do seu investimento no exterior, não só nos Estados Unidos, não só em dólar, mas em várias moedas no mundo todo. Então vamos direto para o conteúdo. O que aconteceu, né? Basicamente a Avenue ela vai mudar do seu agente de custódia e liquidação. Antes, a Avenue ela utilizava a corretora DriveWealth para fazer todas as suas operações subjacentes. Esta corretora, a DriveWealth, ela tinha uma outra empresa parceira que era a de liquidação, porque se a gente parar para pensar, tem 3 fases no processo de negociação de um investimento. Primeiro, uma corretora que vai na bolsa, certo? Para encontrar uma contraparte, um vendedor ou um comprador. Depois, quando é fechado o negócio, a gente vai para a parte de liquidação, que é a fase de clearing. Esta fase ocorre quando há a troca do dinheiro em relação ao ativo e vice-versa. E depois existe a parte de custódia, em que vai se registrar quem é o novo proprietário daquele ativo. O que acontece é que nos Estados Unidos existem muitas empresas destas 3 fases, tanto de corretoras, quanto de empresas de liquidação, quanto de empresas custodiantes. No Brasil, tudo se concentra praticamente na B3, por isso, por exemplo, que existe este canal eletrônico do investidor, o SEI, que nos Estados Unidos não existe, certo? Porque não há essa centralização de informações. Mas, de maneira geral, as informações que eu vou repassar para vocês agora, elas se baseiam nas informações que foram divulgadas pelo próprio site da Avenue, pelo portal do YouTube deles, por um vídeo que eles fizeram com o CEO, que é o Roberto Lee, e também em relação a perspectivas futuras da empresa. Então, quais são as principais diferenças, né? Primeiro, esta migração para a Apex Clearing, ela vai aumentar o número de ativos disponibilizados para você investir na Avenue. Hoje são aproximadamente 3 mil, vai passar para mais de 6 mil, portanto irá aumentar aí praticamente dobrar a quantidade e você vai poder investir em praticamente qualquer coisa, especialmente small caps e especialmente ETFs alavancados e outros ativos que estavam indisponíveis. Depois vai aumentar aquele seguro mínimo obrigatório que todas as corretoras nos Estados Unidos têm, que normalmente é de $500 mil para ações e $250 mil para dinheiro que você tem na sua conta na sua corretora, irá passar para $900 mil de ativos e $450 mil em caixa. Além disso, o Roberto Lee ele indicou algumas projeções futuras da Avenue. Isso é importante porque vai ajudar você a decidir se você permanece ou não. Por enquanto isso aqui não aconteceu, mas se espera que aconteça. Quais são estas mudanças, né? Primeiro, a possibilidade futura de investimento em opções, em futuros e também diretamente em renda fixa. Portanto, você poderá comprar bonds, né? Renda fixa americana. Além disso, será ampliada a possibilidade de contas na corretora, né? Passando também para a possibilidade de pessoa jurídica e também para menores de idade. Hoje isso aqui é interessante porque nenhuma corretora que eu conheço permite isso. Depois também eles querem ampliar a parte de banking, né? Então serviços financeiros, também permitindo a obtenção de cartão de crédito, seguros e financiamento. Isso aqui é uma novidade bem importante. E também eles falaram, pelo menos na informação que eu obtive, que eles pretendem aqui agora comprar uma corretora no Brasil e uma corretora de câmbio no Brasil, né? Não só de ações, mas também de câmbio, de forma que eles sejam um conglomerado integral em termos financeiros para o investidor brasileiro que poderá investir em ações no Brasil, em ações lá fora, tudo na mesma plataforma e também fazer toda essa questão de câmbio dentro da própria plataforma, reduzindo o custo de spread. Esse é um dos pontos que eu vou mencionar, que no meu ponto de vista, um dos pontos mais negativos da Avenue é o spread cambial.
Então, falando agora dos problemas que eu vejo da Avenue hoje, primeiro é a questão do spread cambial, que no meu ponto de vista falta transparência para eles. Por que falta transparência? Porque quando a gente entra no site da Avenue, quando a gente vê aqui quais são os custos, eles falam que eles não têm corretagem, tem 10 corretagem zero e tal, mas quando a gente vê aqui o custo de depósito e retirada e custo de câmbio, eles apenas informam aqui, dólar comercial mais spread. Eles não falam quanto é que é o spread, eles não são transparentes nesse ponto, isso eu acho bem ruim. Quando você calcula, a estimativa é aproximadamente entre 1,8% ou 2,2%, dependendo se você quer mandar hoje ou para um dia depois, certo? Então fica mais ou menos em torno de 2%, que é bem alto acima da média do mercado, que fica próximo a 1%. Agora, eles falaram que eles vão comprar uma corretora de câmbio e, portanto, se espera que se reduza isso, mas por enquanto, esse é um dos principais pontos negativos. Além disso, todos estes pontos que eles mencionaram não afastam o fato de que a Avenue, conforme o que eles falaram, pretende somente continuar atendendo o mercado americano em si, né? Então você terá acesso às bolsas de valores nos Estados Unidos. Você não terá, por enquanto, né, acesso às bolsas de valores em outras geografias no mundo. Então isso aí é um ponto ruim no meu ponto de vista. No meu conteúdo eu falo bastante que faz sentido você ter acesso a bolsas de valores em outros países para você evitar imposto americano, imposto sobre dividendos, imposto sobre herança e vários outros pontos que pode se evitar, né, se você simplesmente investir em uma corretora que permite acesso a outras bolsas de valores. Além disso, eles têm um custo para você sair da corretora que é de $75. Só que eles informaram que não haverá este custo num período de 30 dias. Então, aproximadamente até dia 30 de março não haverá este custo de $75 se você quiser sair da corretora. Então, isso pode fazer sentido para as pessoas que agora, enfim, analisando os prós e os contras, decidam para uma outra corretora. Agora, se você sair da Avenue, o que você vai perder, né? Principalmente aquele relatório de imposto de renda deles, que dá duas informações principais. Primeiramente, ele informa para você quanto que do investimento que você fez no ETF tal, quanto deste dinheiro veio de origem nacional e quanto deste dinheiro veio, por exemplo, de dividendos de outros investimentos. Então, esta origem nacional e esta origem estrangeira, isso é importante para você depois apurar o ganho de capital. Não faz muita diferença para você declarar o patrimônio que você tem, porque o patrimônio se calcula simplesmente com o câmbio do dia da compra e também com o valor da compra, certo? Mas quando você apurar um ganho, este ganho, o ganho de capital, para você saber o valor correto que você teve de lucro, ele deve ser em reais. E existe uma diferença se o dinheiro foi feito com dinheiro de dividendos ou com dinheiro originalmente brasileiro, certo? Existe essa diferença e eles fazem esse cálculo para você. Isso pode ser bem prático quando você considera que podem cair alguns centavos na sua conta, então isso pode atrapalhar aí a sua contabilidade se você fizesse por fora em uma tabela Excel, por exemplo. E também eles informam automaticamente para você o valor em reais que você precisa declarar para a Receita Federal. Então eles já vão buscar lá no site do Banco Central quanto que você recebeu de dividendos em reais, porque eles fazem automaticamente este cálculo, e também quanto que você eventualmente teve de lucro, etc. Se você sair da Avenue, você vai perder estes relatórios simplesmente, certo? Você não terá mais estes relatórios. E também é importante dizer que se você manda o dinheiro para a Avenue de uma forma externa, sem utilizar o câmbio integrado deles, ou seja, se você utilizar empresas como a Remessa Online ou o seu próprio banco para mandar dinheiro para a Avenue, você não terá direito a estes relatórios. Você precisa utilizar o câmbio integrado deles, pagando aquele spread cambial que eu mencionei, de aproximadamente 2%. Então isso é um ponto bem negativo, assim, eles meio que obrigam você a ter essa taxa maior. Qual é a alternativa que eu uso, né? Eu invisto pela corretora Interactive Brokers. A corretora Interactive Brokers é uma corretora americana, mas que hoje ela já tem atuação no mundo todo, em vários países. Quando a gente vem aqui no site da Interactive Brokers ver basicamente o que eles oferecem, você tem acesso a praticamente aqui a 135 bolsas em 33 países e você pode ter na sua conta da sua corretora 23 moedas. Isso aqui é interessante porque permite acesso para você a bolsas europeias, conforme eu mencionei. E também você tem acesso a praticamente tudo, né? Eles são uma das maiores corretoras nos Estados Unidos, existem desde 1976 e eles têm até ações negociadas nos Estados Unidos em bolsa de valores. Algumas pessoas têm receio em relação a essa questão de segurança. Eles divulgam amplamente, né? Porque eles são uma empresa listada em bolsa, toda a sua estrutura financeira, e se sabe que eles têm aqui uma reserva boa, né? E além disso, eles permitem um seguro adicional de até 30 milhões de dólares, além daquele seguro que a gente sabe que existe pelo SIPC,
que é uma associação de corretoras, enfim, uma associação de empresas do mercado financeiro nos Estados Unidos que permite este seguro de até $500 mil por pessoa por conta em termos de ativos. Eles têm este seguro adicional de até $30 milhões, o que é bem interessante e mostra a resiliência deles. Outro ponto também é que eles são baratos em termos de corretagem, né? Você paga aproximadamente, você pode pagar menos de 1 centavo por ação, em geral aqui $0,0035 por ação, então é 1/3 de 1 centavo por ação nesta modalidade que eles têm aqui de precificação, que é tiered. O problema deles é que existe um custo mínimo mensal que você tem que gastar com corretagens. Eles são uma corretora extremamente completa em termos de funcionalidades, operações, relatórios adicionais, inúmeros relatórios gratuitos para os clientes que são assinantes, certo? E também, só que assim, você tem que pagar estes custos aqui. Se você tem uma carteira abaixo de $2 mil, você tem que pagar no mínimo $20 em corretagem. Se você não gastar $20, você será descontado da sua conta $20 de qualquer forma, certo? Esse valor é como uma consumação, assim, de um bar, de uma festa, é a mesma coisa. Se você tem entre $2 mil e $100 mil, o seu consumo mínimo que é exigido é de $10 por mês, isso é debitado mensalmente. E se você tem uma carteira de acima de $100 mil, não há nenhuma consumação mínima, não há um custo mínimo mensal, você vai pagar só aproximadamente aqueles centavos ali para você negociar. Então, acima de $100 mil fica muito barato, né? Em operações de 30 a 40 mil dólares, dependendo do número de ações que você compra, você pode pagar 50 centavos, menos de $1 para fazer uma operação desse tamanho. Quais são as alternativas a Interactive Brokers, né? Se você não quiser pagar esse mínimo, você pode, por exemplo, abrir uma conta numa corretora como a TradeStation Global, que ela é uma corretora inglesa de acesso a Interactive Brokers. O que é isso, Otávio? Basicamente, a Interactive Brokers permite que outras corretoras usem a sua plataforma para fazer operações. Então, quando você abre uma conta na TradeStation, você está abrindo uma conta na Interactive Brokers e você tem acesso a todo aquele mercado que eu mencionei para você. Você tem acesso a todas as funcionalidades, todas as ferramentas, somente com uma precificação diferente. Existe um capital mínimo inicial que você tem que investir, que é de $2.500. Recentemente isso foi modificado, é este valor aqui de $2.500. Este aqui é o valor que você tem que pagar para fazer operações pela Interactive Brokers. Se você quiser negociar nos Estados Unidos, o mínimo aqui é de $1,50, pagando no mínimo $0,007 por ação. Se você quiser negociar na Europa, em que existem vantagens tributárias, como por exemplo ETFs de acumulação, que reduzem os impostos que você tem que pagar sobre dividendos, ou também ETFs irlandeses que têm um acordo de bitributação com os Estados Unidos reduzindo o imposto que você tem que pagar, você teria que pagar por operação aproximadamente aqui €1,75, $2,50. Ou também, se você negociar na Inglaterra, teria que pagar £1,50. Então, você vê que são valores realmente bem baixos e não existe aquele custo mínimo que você tem que pagar de $10 ou $20 por mês. Então, isso aqui é bem interessante, esta corretora TradeStation Global. A segurança é a mesma da Interactive Brokers, porque você está abrindo uma conta na Interactive Brokers, certo? Algumas pessoas podem perguntar, não existe alternativa a estas corretoras que você mencionou? Existe, por exemplo, a TD Ameritrade, que de fato é taxa zero, não cobra nada, né, para você investir lá, mas ela novamente tem acesso somente aos Estados Unidos. Então, assim, se for para ter a robustez de uma plataforma, agora a Avenue está melhorando e de fato a Apex é mais robusta, é mais segura. A própria Apex, ela tem demais corretoras mais robustas, como por exemplo a Robinhood, que foi informada pelo CEO Roberto Lee, e também, por exemplo, a Tastyworks, conforme estou mostrando aqui, que também utiliza a Apex. A Tastyworks e a TD Ameritrade, ambas são taxa zero, mas você tem acesso normalmente somente aos Estados Unidos, não tem as vantagens de ativos europeus. Também tem a Charles Schwab, que você pode abrir conta, mas tem um custo mínimo de $25 mil pelo fato de você não ser residente americano. E se você quiser investir em ativos fora dos Estados Unidos, é possível, mas daí fica caríssimo, né? Somente ligação por telefone com o custo mínimo por operação de $100. Então fica meio que inviável. Fazendo um resumo para você, para quem vale a pena migrar da Avenue para corretoras como a TradeStation Global ou a Interactive Brokers? Basicamente, para quem quer ter acesso a estes outros mercados que eu falei, para quem quer investir em outras moedas, por exemplo, se você um dia quiser morar na Europa, você já tem todo aquele acesso, a sua carteira já pode ser toda em euro, por exemplo, o que facilita bastante. Também, se você quiser reduzir o número de impostos que você paga, reduzir taxas, porque você pode mandar pela remessa online, por exemplo, por outra empresa de câmbio mais barata do que o câmbio da
da Avenue, e também você pode facilitar o seu imposto de renda, porque, por exemplo, com ETFs de acumulação que você encontra na Europa, você não recebe dividendo e, portanto, você não declara nada de dividendo. As cotas, elas se valorizam mais rápido porque os dividendos são automaticamente reinvestidos no próprio fundo, nada aparece no seu extrato da sua corretora, apenas a valor de mercado. As cotas dos ETFs, elas crescem mais rápido, então você não declara nada, você não paga imposto de renda sobre nada, não existe carnê-leão, isso daí facilita bastante a declaração de imposto de renda. Agora, para quem não vale a pena sair da Avenue, né? Quem é que quer ficar na Avenue? Para quem é isso aí? Basicamente para quem quer mais praticidade, né? Eles vão ter uma integração enorme agora, pelo menos pelo que falam, com questões bancárias, financiamento, seguro, corretoras no Brasil, então você vai poder negociar tudo do mesmo lugar, isso vai facilitar bastante. Para quem quer esses relatórios de imposto de renda também facilita bastante. Para quem aceita pagar mais spread cambial para ter essa facilidade, certo? Também para quem aceita pagar os impostos americanos e não se importa com impostos sobre herança, por exemplo, que incidem sobre um patrimônio superior a 60 mil dólares, você tem que considerar isso daí. E também para quem quer, enfim, acesso a produtos bancários, conforme eu mencionei. Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Eu não invisto pela Avenue por causa dos custos maiores e pelo acesso que eu tenho a ETFs europeus de maneira geral, que facilitam o imposto de renda, reduzem impostos de maneira geral. A Interactive Brokers e a TradeStation Global, de forma consequente, hoje permitem acesso a qualquer tipo de investimento. Se você quiser investir não de maneira neutra e passiva, conforme eu falo, mas até se você quiser fazer trading, se você quiser fazer qualquer coisa, eles têm essa possibilidade. Se você quiser comprar renda fixa diretamente, bonds, inclusive você tem acesso a vários relatórios de casos de análise sem ter que pagar nada a mais por isso. Você tem a possibilidade de assinar outros ainda pagando adicionalmente, mas a quantidade de informações é realmente muito grande, toda a negociação de opções é realmente muito completo e você tem acesso a tudo isso por um custo que, no meu ponto de vista, é praticamente irrisório, né? Se você investe acima de 2 mil dólares, você paga no mínimo 10 dólares por mês. Isso é o valor de uma pizza, né? As pessoas, elas gastam com cerveja no bar, mas elas não gastam na corretora que vai segurar aí a aposentadoria delas. Por isso, eu acho que faz bastante sentido considerar corretoras como a Interactive Brokers, certo? Então, esse aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou alguma outra questão, qual foram as experiências que você teve com corretoras, tanto na Avenue como com outras corretoras que eu mencionei neste conteúdo de maneira geral. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!